É hoje que eu vou ser cancelado. For Best International Feature Film, the nominees are The Secret Agent, Brazil. Isso aqui vai pegar fogo, bicho. O Brasil recebeu várias indicações ao Oscar, tanto pelo filme Agente Secreto, como também pela fotografia do Afonso Veloso no filme Sonhos de Trem, que é um filme belíssimo, belíssimo, que tá na Netflix, mas o debate voltou e o debate tá forte e eu quero falar sobre isso. Mais uma vez o Brasil vai ganhar, não tem dúvida quanto a isso, o Brasil vai ganhar pelo menos um Oscar pelo filme Agente Secreto. Foi indicado a 4, obviamente um deles vai sair. Eu duvido muito que vai ser o de melhor ator para o nosso querido Wagner Moura, porque a concorrência é pesadíssima, mas há uma grande chance de que ele vá ganhar realmente como melhor filme internacional. Dificilmente Sentimental Value, que é um filme lindíssimo também, Valor Sentimental lindíssimo, dificilmente ele vai ganhar porque Valor Sentimental é um filme sobre filme, é um filme sobre família, é um filme sobre relacionamentos, enquanto que o Agente Secreto é um filme sobre ditadura, sobre questões políticas. Então, normalmente, a academia privilegia filmes que falam sobre questões políticas a filmes com narrativas mais simples, apesar de que simples não é algo que descreve o filme Sentimental Value. O Valor Sentimental é complexo nos seus sentimentos e na sua abordagem. Mas, enfim, levanta-se a questão novamente sobre o fato de que o Brasil só ganha Oscar quando fala de ditadura. E a verdade é que não é que o Brasil só ganha Oscar quando ele fala de ditadura, é que o Brasil envia esses filmes, é o Brasil quem seleciona quais filmes que vão concorrer ao Oscar, e o Brasil seleciona esses filmes, e o Brasil produz muito desses filmes. E isso é um problema. Eu vou trazer aqui estatísticas, números, para os chatos de plantão não me perturbarem. E essas estatísticas são da Escola de Comunicação e Artes da USP. Quantos filmes de ditadura você acha que já foram feitos no Brasil? De acordo com esse relatório, foram 61 obras de ficção e 65 documentários sobre a ditadura. Dessas 61 obras de ficção, 56 são filmes, longa-metragens, e 5 são séries. 56 filmes já foram feitos sobre a ditadura. Você concorda que é muito filme para esse assunto, certo? A ditadura foi um fenômeno importante? Foi. Foi uma ditadura? Foi. Teve gente inocente que foi morta? Teve. Foi algo que não deveria ter acontecido? Claro! Foi uma abordagem extrema que estava acontecendo em vários lugares do mundo por conta do terror comunista e várias coisas estavam acontecendo, mas eu não quero debater a questão histórica que está envolvida nisso. Eu quero debater o fato da gente fazer muito filme sobre isso. Porque eu não sei se as pessoas que produzem esses filmes estão ligadas, mas a história do Brasil existe há mais tempo do que a ditadura. A gente teve, por exemplo, um negócio esquisito que aconteceu aqui nesse país com pessoas assim, chamada escravidão. E a escravidão, que durou 388 anos, sabe quantos filmes a gente ganhou da escravidão? 12. A ditadura, que durou algumas décadas ali, ganha 61 filmes. A escravidão ganha 12, só 12 filmes. A Guerra de Canudos tem 5 filmes. A Segunda Guerra Mundial, nós enviamos soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial. Minha mãe conta do padrasto dela, o meu avô postiço, que lutou na Segunda Guerra Mundial e voltou louco, com a cabeça totalmente virada e saía pela rua gritando as maiores obscenidades. Era um cara que voltou perturbado, sabe-se lá Deus o que esse cara viu na guerra para ter esse tipo de comportamento. Ela conta que ele tinha lá os apetrechos tal da guerra. A gente teve pessoas, brasileiros, que lutaram na guerra, e sabe quantos filmes a gente tem retratando a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Apenas um filme, que é o Estrada 47. Apenas um. A gente teve a Guerra do Paraguai, que foi um massacre, e a gente tem 3 filmes. A gente teve a Revolução de 32, que foi o maior conflito armado em solo brasileiro, que envolveu 100 mil paulistanos que pegaram em armas, que foram lutar
100 mil combatentes paulistas e a gente teve 0 filmes retratando esse conflito. A gente teve a revolta da vacina, com 0 filmes. A gente teve o Eldorado dos Carajás, eu tive o privilégio, eu morei durante o período ali na região, perto, ali em Marabá, entre Marabá e Redenção, que fica, e eu fui algumas vezes em Eldorado, assim, um local assustador de ver até hoje, onde a criminalidade é pesadíssima até hoje, acontecem coisas assustadoras ali até hoje. Um local que não é uma história que não é explorada no cinema. 0 filmes sobre Eldorado dos Carajás. Eu acho que teve um filme, se não me engano, dos Trapalhões. Não sei se foi lá em Eldorado, mas teve um filme dos Trapalhões que pegou ali. O caso do Césio 137, que matou uma galera, que a galera pegava aquele negócio e passava na cara, achando que era, sei lá, brinquedo, a criançada pegando. E a gente teve só um filme que retratou o Césio 137. O que está acontecendo que a gente só está falando de um período histórico, só de um evento histórico. E isso eu só citei alguns dos principais. Existem vários outros momentos históricos importantes que aconteceram e que não estão sendo retratados. O que a gente tira através disso é uma percepção. A percepção de que uma história está sendo contada porque ela agrada um grupo específico. E alguns dizem que é o seguinte, são os amigos do Caetano. Tem que agradar os amigos do Caetano, tem que agradar aqueles que foram torturados pela ditadura. E ok, eles foram torturados. A gente já teve 61 filmes que falaram sobre como que eles foram torturados, sobre como a ditadura desapareceu com pessoas. O fato é que a gente só fala disso e não supera essa história. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Isso que eu tô falando tem alguma coisa a ver com a qualidade dos filmes que foram feitos sobre esse assunto? Obviamente que não. A categoria de filme internacional esse ano tá simplesmente fantástica, apesar de um filme ter sido simplesmente ignorado, um maravilhoso A Única Saída, do Park Chan-wook. É o cara que fez também o filme Old Boy. Esse cara é extremamente consistente em fazer filmes bons, divertidos, não no caso de Old Boy, não vou dizer que aquilo é divertido, mas é muito bom. E nesse caso, ele fez A Única Saída, que é um excelente filme que foi simplesmente ignorado pela academia. Mas O Agente Secreto, e muitos de vocês estão querendo saber minha opinião sobre o filme, apesar de eu já ter mencionado no meu vídeo sobre os melhores e piores filmes de 2025, eu acredito que é uma grande chance desperdiçada. Eu gosto do personagem do protagonista Marcelo. Eu acho que essa é uma história interessante de ser contada, tem um bom começo, tem uma premissa legal desse cara que está fugindo porque ele está marcado para morrer, prometido de morte, se reúne junto com um grupo de pessoas que também estão na mesma condição. E agora ele tem que lidar com a distância com relação ao filho, tem várias coisas ali. O que acontece é que o Kleber Mendonça, em vários, se não em todos os seus filmes, ele gasta muito tempo apresentando o cenário e apresentando coisas que são completamente inúteis e irrelevantes para a trama. Isso seria até aceitável se pelo menos o filme desse o protagonismo e o destaque necessários para a história principal. O que acontece é que eu gostaria de saber mais sobre o Marcelo. É um filme que parece que algo vai acontecer e a coisa mais importante que acontece fora das câmeras no final e você não vê o que acontece. Mas é um filme que gasta muito tempo com coisas desnecessárias. A cena da pensão é emblemática com relação a isso, porque gasta-se muito tempo na apresentação de um prédio, na apresentação dos cômodos, em conversas que são diálogos completamente irrelevantes para a trama, enquanto que as coisas realmente relevantes para a trama são colocadas em segundo plano. Existe uma frase famosa de Hitchcock que eu acho que o Kleber precisa incorporar mais na sua filmografia, que é: drama é a vida
sem as partes chatas. Kleber faz drama com as partes chatas. E o que acontece é que se a gente traça um paralelo entre Ainda Estou Aqui, que é um filme de ditadura que ganhou o Oscar, com esse filme O Agente Secreto, que é um filme de ditadura que provavelmente vai ganhar o Oscar, nós vemos que o Walter Salles ele tem um foco muito maior na Eunice. Você enxerga a história da perspectiva da Eunice, você fica angustiado por aquela mulher, você sente a emoção daquela mulher, você vê a luta daquela mulher. É uma história muito mais visceral, muito mais forte e impactante. Quando você vai para a história do Marcelo em Agente Secreto, o que você percebe são tantos desvios narrativos que o Marcelo em si, ele quase se torna um coadjuvante na sua própria história. Podemos dizer que nas histórias do Kleber Mendonça, o protagonista é Recife, Pernambuco. E então Marcelo é o coadjuvante dessa história. Acontece que é o Marcelo que carrega a dor, é o Marcelo que deveria ser o protagonista, é o Marcelo que a gente gostaria de ver mais em tela, e a atuação do Wagner Moura está realmente fantástica. Então o que eu acho de O Agente Secreto? Eu acho uma grande oportunidade desperdiçada. Mas isso quer dizer que é um filme ruim? Não, é um filme bom que poderia ser muito melhor se Kleber Mendonça tivesse mais economia narrativa e gastasse mais tempo com o principal, com aquilo que conecta mais o público, que é o protagonista, e conseguisse fazer um payoff, né, aquele final, aquela conclusão, de uma forma um pouco mais interessante. É legal mostrar que existe um apagamento, isso daí é legal, mas não mostrar o que acontece, deixar isso fora das câmeras, fazer quase que um anticlímax da história, quase que não, é um anticlímax da história, para mim, não funcionou. Mas, é claro, essa é a minha opinião e a minha impressão analisando o storytelling e o roteiro dessa história e vendo o que ela poderia ter sido. O que não quer dizer que o que ela é não seja algo bom. Eu só acho que poderia ser excelente. Um dos filmes que eu mais amo de todos os tempos, é O Segredo dos Seus Olhos. Maravilhoso. Filme argentino, maravilhoso. Já falei aqui no canal, maravilhoso esse filme. Uma parte desse filme toca na questão política da época, só que isso é feito de forma tão sutil, não como sendo o tema da história, apenas como sendo o contexto onde essa história se passa, é feito de forma tão sutil, tão inteligente, que gera curiosidade para eu que sou brasileiro querer entender melhor dessa história e não me atrapalha de apreciar a obra, porque não fica parecendo que só tá querendo pregar sobre o assunto. 61 filmes é coisa demais, cara. 65 documentários é coisa demais. É coisa demais pra gente falar sobre apenas um tópico. A gente precisa falar de outras coisas. E o pior é que agora que a gente vai ganhar mais um Oscar com o filme de ditadura, pronto, criamos a nossa fórmula. O Brasil é o país que fala sobre ditadura e de agora em diante a gente vai fazer só esse tipo de filme, porque é esse tipo de filme que concorre a Oscar, que ganha visibilidade. Eu só queria que a gente retratasse melhor a história do Brasil. Ela é muito mais ampla do que simplesmente esse período. Eu acho que a gente já gastou bastante tempo nele e a gente pode avançar para outras histórias, como por exemplo, quem sabe, a escravidão, tema bem pesado, como quem sabe as guerras onde o Brasil participou, as revoluções que aconteceram aqui, os golpes. A gente tem tanta coisa para explorar, mas não existe interesse, pelo jeito. O Brasil é um país que não conhece a sua história e vai continuar sem conhecer, pelo menos vai conhecer 2 décadas e meia, 3 décadas da história, vai ser muito bem conhecida. Essa parte da história, de 60 a 90, tá bem conhecida já, bem retratada. Mas me diz o que você acha. Você acha que eu estou exagerando? Você acha que a gente ainda precisa de mais filmes sobre a ditadura? Ou você acha que existe algum momento histórico do Brasil que deveria estar sendo representado e não está sendo? Me conta aí nos comentários. Um forte abraço e arrivederci. Esse é um daqueles vídeos em que eu vou ser atacado pelos 2 lados, né? Todo mundo vai me atacar. Falei da ditadura, falei que era ditadura. Falei que tá tendo muito filme sobre a ditadura, então todo mundo vai me atacar nesse vídeo. Eu tô perdido. Vai ser pior do que Pluribus.